Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia, irmãos. Vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos começar com uma oração, vamos fechar os olhos. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, perante o Teu Espírito Santo, Deus. Senhor, hoje nós trataremos de um tema bastante polêmico, de um tema que tem causado muitas divisões nos nossos dias, de um tema também que já causou muitos males e prejuízos à sua igreja, que fez com que pessoas se escandalizassem, que fez com que os cristãos fossem mal vistos pela mídia. Deus, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê ponderação, graça, Deus, para falar de todas essas coisas, Deus. Falar de uma maneira que a Sua palavra ensine, falar de uma maneira, Deus, que a Sua igreja seja edificada e cresça em conhecimento, em amor ao Senhor, Deus. E por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar nessa aula e na aula que vem, 2 aulas, sobre esse tema, os dons espirituais para a igreja. E como o pastor Cunha, ele disse ontem, no sábado, no culto, esse é um tema muito polêmico. Esse é um tema que tem dividido muitas pessoas, tem feito coisas bastante estranhas acontecerem nas igrejas evangélicas. Então, essa questão dos dons, das línguas, das profecias, são tudo situações que têm feito o povo evangélico ser mal visto nas mídias. Se você entra no YouTube, você vai ver lá vários vídeos das coisas mais estranhas possíveis. Então, por isso, nós vamos dar essa aula também, e porque ela está na nossa confissão de fé, esse assunto, esse tema. Tentei fazer isso o mais resumido possível e mais completo ao mesmo tempo, só que não é possível ter essas duas coisas juntas, né? Um resumo para dar em 2 aulas e algo completo. Então, lá no Google Drive da igreja, onde o Cícero disponibiliza todos os arquivos da escola dominical, ali no fundo tem um papel colado onde você pode acessar. Eu vou deixar disponível lá também toda essa aula aqui em PDF. Então vai ter um arquivo lá, se você quiser estudar, ler mais a fundo um pouco, é mais ou menos umas 26 páginas, e aí você pode ler com mais calma também. A gente vai deixar isso disponível lá. Com certeza tem perguntas, curiosidades, a gente não vai fazer isso no meio da aula para não quebrar o ritmo. E às vezes a sua pergunta vai ser respondida na aula que vem, mas anotem essas perguntas, deixem lá no fundo com o pessoal na livraria, ou perguntem diretamente para mim também, e aí no final da 2ª aula a gente vai fazer uma resposta para essas perguntas. E algo importante antes da gente começar o assunto também, é falar sobre os dons. Eles voltaram, né, praticamente, depois da era dos apóstolos, quase ninguém discutiu a respeito dos dons. E isso voltou em 1900 com o pentecostalismo. Então, foi algo e é algo muito recente. E às vezes a nossa tendência ao estudarmos essas coisas é estudar com certo orgulho de conhecimento, ao lidar com pessoas neopentecostais, desses movimentos, há uma certa tendência de fazer brincadeiras, de fazer piadas, e eu não creio que esse seja a maneira correta de abordar isso. Nós devemos, e a Bíblia nos ensina, a sermos humildes com relação a essas coisas. Então nós não somos chamados a fazer brincadeiras com dons, com esse tipo de coisa, até de fazer piadas a respeito dessas pessoas. Não é a maneira correta. Nós devemos defender a Bíblia, defender os ensinamentos dela, mas de uma maneira séria, de uma maneira respeitosa também. Até porque a maioria de nós, se não todos, viemos de meios pentecostais e principalmente neopentecostais. Então vamos começar aqui. Abra sua confissão de fé, a preta, a Confissão de Fé Batista, de 1689, quem tiver com ela, a gente vai ler só um trecho.
lá na página 25, no capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. A gente vai ler, se vocês verem no meio da página, tem um número 2 aí. E aí começa, portanto, aprove ao Senhor, a gente vai ler a partir daí. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente para melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. Mais uma vez essa última parte. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. Então, aqui a confissão faz uma paráfrase do que está lá em Hebreus 1. Deus antigamente revelou a sua vontade por meio dos profetas, por meio de profecias, revelações, e nesse último tempo tem nos falado por meio de seu Filho. Então, é isso que diz. Essa é a doutrina do cessacionismo, que alguns dons cessaram e já não estão mais disponíveis para o nosso tempo hoje. Na Confissão de Fé Batista de New Hampshire, nós não temos esse assunto, nós não temos essa declaração. E isso pode gerar dúvida em algumas pessoas e perguntar por que em uma tem, na outra não. Será que essa confissão ela é mais próxima do pentecostalismo, alguma coisa assim? Não tem nada a ver, queridos. A questão aqui, essa confissão, ela foi escrita bem antes do pentecostalismo surgir. Então não era algo discutível, não era algo que se tinha que brigar com isso. Você não vai ver pessoas de 200 anos atrás falando sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra aconteceu agora. Então nós não temos também nessa confissão uma discussão a respeito dos dons. Nós não temos nos reformadores, nos autores e teólogos mais antigos, uma discussão a respeito dos dons espirituais. Um irmão me perguntou essa semana. Nós vendemos 2 Bíblias de estudo aqui na igreja, a Bíblia do John MacArthur e a Bíblia de Genebra. E ele falou que quando chega lá em 1 Coríntios 12, na parte dos dons, a Bíblia do John MacArthur tem folhas e folhas de comentários, e a Bíblia de Genebra praticamente não toca no assunto. Por que isso? A Bíblia de Genebra são comentários dos reformadores, 1600, 1500, e não era uma discussão dos tempos deles. Como eu disse, essa discussão dos dons, ela só surgiu há pouco mais de 100 anos atrás. Então não era algo discutido entre as pessoas, não era algo discutido entre os reformadores, entre os puritanos. Aquelas pessoas todas que nós vimos aqui naquelas aulas das confissões de fé, simplesmente nem passava pela cabeça deles esse tipo de coisa como nós temos hoje. Então não era uma discussão daquela época. Vamos começar vendo aqui. Nós temos, olha só, os dons existentes. A Bíblia trata disso em 4 textos dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, Efésios 4, 11, Romanos 12, do 6 ao 8. Eu coloquei aqui dessa forma para a gente não precisar ler todos esses textos. Mas se você procurar a respeito dos dons espirituais, procure nesses textos. Tudo que a Bíblia tem de dons está aqui. E como nós dividimos essa questão dos dons espirituais? Eu coloquei aqui uma divisão básica de dons fundacionais e não fundacionais. O que quer dizer isso? Dons fundacionais são aqueles dons que fizeram parte primeiro, dons não fundacionais, né? Aqueles dons que fizeram parte do estabelecimento da igreja com os apóstolos, mas são dons permanentes para a igreja, dons que continuam até hoje, dons que até hoje nós vemos serem exercitados na igreja. Entre esses dons permanentes, a Bíblia diz do dom de mestres, e
Em outros textos fala palavra de sabedoria, dom de palavra do conhecimento, dom de pastor, dom de liderança, dom de administração. Eu coloquei isso tudo meio junto aqui no dom de mestre só para facilitar o entendimento, mas a Bíblia cita todos esses nomes. Dom de mestre seria aquelas pessoas que têm uma capacidade especial para ensinar o povo de Deus. Todos nós, como cristãos, somos chamados para exercer o ensino, para exercer a liderança em alguma área da vida. Então, um pai, por exemplo, ainda que ele não seja um pastor, mas ele é chamado a exercer a liderança no seu lar. Ele é chamado também a ensinar os seus filhos, a ensinar a sua esposa. A esposa também ela é chamada a ensinar os seus filhos, a ensinar, como diz lá em 1 Timóteo, as mulheres mais novas. Então, todos nós, de alguma forma, de outra, se você ganha alguém para a fé, para o cristianismo, você vai ensinar essa pessoa, vai exercer um tipo de liderança. Todos nós somos chamados a isso. Mas tem pessoas que são chamadas mais especificamente, os pastores da igreja, para ensinar o povo de Deus, para trazer uma pregação, uma explicação de um texto, para estar aqui toda semana, todo domingo, ensinando para as pessoas, nos cultos, escolas dominicais, e várias outras coisas. Esse dom não se restringe a pastores. São pessoas também que são capacitadas, que conseguem fazer um grupo de estudo da Bíblia, que você ganha pessoas ali, você vai doutrinar, ensinar essas pessoas. Então, não necessariamente precisam ser os pastores, aqueles que têm dom de mestre, de ensino. Então, esse é um primeiro dom. Segundo dom, dom de serviços. Ou, como aparece em outros textos, socorros, misericórdia, encorajamento, administração. Esses dons são mais relacionados com o que geralmente se chama dos diáconos. Então, pessoas que vão ter uma capacidade para exercer isso, fazer uma visita, se compadecer de um irmão. É claro que todos nós também somos chamados a exercitar isso, mas tem pessoas que têm uma capacidade maior de se compadecer com as dores dos outros, de prestar um encorajamento, um socorro, uma misericórdia, ou mesmo de administrar a casa de Deus, de organizar as coisas para que todas funcionem bem. Nós temos ali o dom da fé. O dom da fé seria aquela pessoa que tem uma capacidade de oração, e quando ela ora de uma forma diferente, crendo, como se fosse aquelas pessoas que intercedem bastante. Então, seria o dom da fé. E o dom de contribuição, ajudar financeiramente, ou mesmo com serviços, mas principalmente o contexto fala de algo financeiro, anunciar, financiar o desenvolvimento da obra de Deus, o envio de missionários, o crescimento de uma igreja, a construção de uma igreja. Então, estes são os dons dados por Deus que continuam para a igreja hoje, que são permanentes. Esses dons, nenhum deles, ele deve ser usado para beneficiar a si mesmo, mas sim para beneficiar a igreja como um todo. E isso é importante. Quando nós vemos hoje, na maioria das igrejas que creem na continuidade dos dons, as pessoas às vezes se usam das profecias, ou das línguas, para exaltarem a si mesmas, para uma edificação própria, para aparecerem. Essa nunca foi a intenção de Deus. A intenção de Deus é que os dons, eles edifiquem a igreja. Então, nós temos essa primeira categoria aqui, irmãos. E a segunda, dons fundacionais, ou revelacionais, dons que não são permanentes para a igreja hoje. Por que nós dizemos aqui dons fundacionais, revelacionais? Nós cremos que esses dons, eles participaram da fundação da igreja, lá do começo da igreja com os apóstolos. E esses dons, eles revelavam a vontade de Deus. Então você pega aqui os apóstolos, profetas, milagres, línguas, interpretações. Eram dons que capacitavam as pessoas que tinham eles, trazerem uma mensagem diretamente de Deus para o povo. Eram dons como aconteceu com Moisés. Deus falou face a face, boca a boca com Moisés. Moisés deu isso para o povo, colocou por escrito. Então era algo que Deus
traz diretamente. Deus deu isso para os apóstolos, Deus deu isso para os profetas, e o resultado é a Bíblia que nós temos hoje, que nós usamos. Então ninguém pega a Bíblia e fala, será que isso aqui é verdadeiro? Será que não é? Será que Pedro, que Paulo podia estar errado, João, em alguma coisa que eles escreveram? Nós não cremos nisso, nós cremos que foram palavras diretamente reveladas de Deus para nós. E é justamente o que são esses dons. Dons revelacionais, que revelavam a vontade de Deus para a igreja. E dons que não estão mais em atividade hoje. Nós vamos ver o porquê ainda e vamos explicar. O primeiro dos dons aqui, apóstolos. Apóstolos é o único que, eu não vou entrar muito em discussão sobre ele, porque já é praticamente pacífico, nem mesmo os pentecostais aceitam que existem apóstolos, somente essas igrejas mais recentes, neopentecostais, é que aceitam. Então, os apóstolos se encerraram. O último apóstolo foi o apóstolo João, não tem mais apóstolo vivo hoje, não tem mais a possibilidade de serem apóstolos. Apóstolos foram aquelas pessoas que caminharam com Cristo e que viram a Cristo, que tiveram contato pessoal com Ele. Passou dali, passou de Paulo, que foi o último chamado, terminou o dom do apostolado. E aí a Bíblia vai dizer desses outros dois dons aqui, que eu pus um ponto de interrogação: evangelistas e discernimento de espíritos. Aqui vai depender como você interpreta esses dois dons. Há pessoas que dizem que evangelistas e discernimento de espíritos são dons que foram dados somente também para os apóstolos, que davam capacidade a eles de discernir entre aquilo que deveria estar na Bíblia e o que não deveria estar. E há pessoas que dizem que os evangelistas são como Timóteo, Filipe, que revelaram também o evangelho às pessoas, que isso não está mais disponível. Se você entender como evangelistas as pessoas que têm uma capacidade de sentar com outras, de fazer evangelismo em bairros, de ser um missionário, que tem uma capacidade sobrenatural que outras pessoas não têm, de evangelizar e ensinar o povo, então esse dom ainda continua e ainda está em vigência hoje. Se você entender também discernimento de espíritos como uma capacidade de discernir algo que é bom ou que é ruim na igreja atualmente, de discernir movimentos heréticos de movimentos bons, então esse dom também continuaria em vigência. Mas não tem necessidade de criar polêmica sobre isso. E aqui nesses três dons a gente vai entrar bastante na próxima aula. Profetas, operadores de milagres, a Bíblia também cita como maravilhas e curas, línguas e interpretações. Então, nós cremos que esses dons, eles cumpriram uma função específica no seu tempo, e a função deles era autenticar a mensagem dos apóstolos. Todos aqueles dons, pessoas ressuscitando, mortos se levantando, braços crescendo, coxos andando, nós entendemos que essas coisas ocorreram para autenticar a mensagem dos apóstolos. Essas coisas ocorreram para dar validade à mensagem que eles pregavam. E o dom de profetas e interpretações e línguas foram dons que foram dados para transmitir diretamente a palavra de Deus ao povo, para trazer para nós a Bíblia que nós temos hoje. Então, nós cremos que são como placas de trânsito. Já viu quando você está viajando? E aí você vê uma placa de trânsito, tal cidade a 30 quilômetros daqui. Você passa pela placa e pronto, a placa já foi útil para você. Você não pega a placa, arranca ela, coloca no porta-mala e leva junto para a cidade. Ninguém faz isso. Então, nós cremos que esses dons, eles tiveram um propósito. Como placas ali, eles nos avisaram e trouxeram a Bíblia para nós. E esse tempo passou. Mas a gente vai explicar isso bem com calma ainda, não precisa se preocupar. Vamos falar aqui sobre essa questão dos dons, o cessacionismo na história da igreja. E aqui eu quero pedir um pouco de atenção aí, dar uma chacoalhada na cabeça para ninguém dormir, porque eu separei muitos textos aqui para a gente ler dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos, das confissões de fé, e talvez fique um pouco cansativo.
Só que eu fiz isso para quê? Para nós mostrarmos como outras pessoas antes de nós pensavam a respeito dos dons. Como a igreja não começou conosco. Como outras pessoas antes de nós aqui, Crisóstomo, Santo Agostinho, Lutero, Calvino, os puritanos, como eles pensavam a respeito dos dons espirituais. E aí a gente vai ver que, na verdade, essa discussão surgiu de uma forma muito recente na história da igreja, com o pentecostalismo, que antes essas pessoas praticamente não criam na possibilidade do retorno desses dons. Vamos começar aqui. João Crisóstomo, um pai da igreja, do ano 344, ele falou assim: a passagem inteira sobre 1 Coríntios 12 é muito obscura, mas a obscuridade é produzida pela nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação. Então ele está falando aqui, cessou. Fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. Isso está no livro dele aqui, Homilias em 1 Coríntios. Então, esse homem aqui, pouco depois dos apóstolos, ele já diz: esses dons cessaram e eu não tenho visto eles ocorrerem mais na nossa época. Que dons? Línguas, profecias, milagres aos montes. Na época dele, ele já diz: olha, isso é muito estranho para nós, não acontece mais. Fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, diz assim: nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os crentes, e eles falaram em línguas que não haviam aprendido, conforme o Espírito concedia que falassem. Esses foram sinais adaptados ao tempo, pois aquilo foi o sinal do Espírito Santo em todas as línguas e idiomas, para mostrar que o Evangelho de Deus era para ser espalhado a todas as línguas sobre a terra. Isso foi feito por um sinal, e o sinal findou. Então, para Agostinho também, na mesma época que, eu errei a data, aqui está igual, eu errei, ele é um pouquinho depois. Mas, para Agostinho também, ele diz, isso foi feito por um sinal. Esses dons foram sinais, e esses sinais terminaram. Na época dos pais da igreja já não existia mais esse tipo de coisa, esses dons. Eu peguei poucos exemplos de cada uma dessas categorias só para ilustrar, mas tem vários pais da igreja que a gente poderia colocar falando sobre isso aqui. Os reformadores, como eles falaram a respeito disso? Lutero está lá no ano de 1400, 1500. Vamos ler só a parte grifada aqui, ó. Esse derramamento visível do Espírito Santo foi necessário para o estabelecimento da igreja primitiva, como também foram necessários os milagres que acompanharam o dom do Espírito Santo. Paulo explicou o propósito desses dons miraculosos em 1 Coríntios 14, 22. As línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Uma vez que a igreja tinha estabelecida e devidamente anunciada, estabelecida e devidamente anunciada por esses milagres, a aparência externa do Espírito Santo cessou. Comentário de Gálatas. Então ele está dizendo, uma vez que a igreja foi estabelecida, uma vez que a igreja está aqui já presente, uma vez que o Império Romano terminou as perseguições, nós temos a Bíblia conosco, esses dons terminaram. Gente, isso aqui é discussão bem antes de pentecostalismo, surgimento das primeiras igrejas pentecostais, na Rua Azul, Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular. Isso aqui na época dos reformadores, é assim que eles viam as coisas. João Calvino, da mesma época. Entretanto, isto permanece estabelecido. Com esta perfeição da doutrina que Cristo trouxe, pôs-se fim a todas as profecias, de tal sorte que violam sua autoridade, quantos não contentes com o Evangelho o remendam de algo estranho. Então, na época de Calvino, também tinham pessoas que começaram a querer profetizar, os anabatistas, que a gente já falou, e ele diz que essas pessoas querem colocar coisas estranhas na Bíblia, como se Deus falasse diretamente com eles. Depois ele fala, o dom de cura, como o resto dos milagres, os quais o Senhor quis que fossem trazidos à luz por um tempo, desapareceu, a fim de tornar a pregação do Evangelho maravilhosa para sempre.
Então, ele está dizendo a mesma coisa aqui a respeito do dom de cura. Então, ele passou. Vamos ver aqui os puritanos agora. Os homens que escreveram essa confissão que nós temos, e que nós demos várias aulas sobre ele, que nós temos ouvido falar na igreja. John Owen, ministro congregacional. Os dons que em sua própria natureza excedem a plenitude do poder de todas as nossas faculdades, essa dispensação do Espírito há muito tempo cessou, e onde quer que alguém hoje tenha pretensão dos mesmos, tal pretensão justamente pode ser considerada como suspeita de um engano farsante. Então, está aqui o homem falando, qualquer pessoa que tenha a suposição de que está tendo esses dons de novo, aquilo que aconteceu só na época dos apóstolos, está voltando com ele, provavelmente essa pessoa é uma grande suspeita de engano e que essa pessoa seja um farsante, que isso seja falso. Outro puritano, Thomas Watson, ministro anglicano. Claro, há tanta necessidade de ordenação hoje como no tempo de Cristo e no tempo dos apóstolos, quando então havia dons extraordinários na igreja, os quais agora cessaram. Gente, isso aqui é a prova mais clara que na história da igreja essas coisas desapareceram, passaram aí 1800 anos sem ninguém questionar a respeito disso, de línguas, de profecias, interpretações, aquelas curas maravilhosas. Matthew Henry, nós vendemos a Bíblia dele também, aquele comentarista, tem 4 volumes também, de 6 volumes, a respeito dos comentários do Novo e do Antigo Testamento. Fala assim, o dom de línguas, pula aqui, falando sobre o dom de línguas. Estes e outros sinais da profecia começaram como sinais, e há muitos cessaram e foram deixados para trás, e nós não temos nenhum incentivo para esperar um avivamento deles, um retorno. Mas, pelo contrário, somos direcionados para o chamado das Escrituras, e a mais certa palavra de profecia, mais certa que vozes dos céus, e ela nos orienta a tomar cuidado, a buscá-la e se firmar nela. Então, esse comentário aqui foram deixados para trás, e o que nós temos de mais valioso é a Escritura. É aquilo também que Paulo diz, lá em Gálatas, ainda que eu, ou até um anjo do céu, desça e vos anuncie outro evangelho, seja ele maldito. Então Paulo, ele admitia, se descer um anjo aí, igual muitas pessoas dizem receber essas revelações, sejam essas pessoas malditas, porque isso não pode ser verdade. Nada pode contrariar o ensino das Escrituras. Vamos aqui, Jonathan Edwards, outro puritano. Mas logo após a finalização do cânon da Escritura, quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, não muito antes de sua morte, os dons miraculosos tiveram o seu fim na igreja. Aqui embaixo agora. Os dons miraculosos já não eram mais necessários, e portanto eles cessaram, pois embora eles tenham continuado na igreja por tantas eras, eles se extinguiram, e Deus fez com que fossem extintos, porque já não havia ocasião favorável a eles. Aqui embaixo agora. E agora parece ser o fim para todos os frutos do Espírito, tais como estes, e não temos mais razões de esperar que eles voltem. Então, complementando isso, Charles Spurgeon: passaram-se anos de minha vida, e não houve uma única semana em que eu não tenha sido importunado com as revelações de hipócritas ou maníacos. Se você sente sua língua coçar para falar bobagens, relacione-as ao diabo e não ao Espírito de Deus. Tudo o que é para ser revelado pelo Espírito Santo a qualquer um de nós já está na palavra de Deus. Então mostra que esse homem, e ele diz isso porque as pessoas iam dizer para ele que tiveram a palavra de Deus para ele. Então ele é bem bravo aqui, esses 3 pontinhos, tem muita coisa que ele fala nesses 3 pontinhos. Mas realmente você vê que ele já não cria nisso. Devemos converter as nações. Deus tem milhares dos seus eleitos entre elas. Temos que ir e procurar por eles, de uma forma ou de outra.
Muitas dificuldades foram removidas, todas as terras estão abertas a nós, e a distância está quase aniquilada, os navios, né, que chegam rápido. É verdade, não temos as línguas pentecostais, do tempo de Pentecostes, mas os idiomas agora são facilmente aprendidos, enquanto a arte da impressão é um equivalente completo ao dom perdido. Então, para você ver que em todo esse tempo aqui, as pessoas já não viam mais existentes esses dons. As nossas confissões de fé, confissão de Westminster, isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Pois aqui, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Então, eu pus 2 parênteses aqui para explicar para vocês o que era a briga aqui na época da confissão de Westminster. Quando eles dizem novas revelações do Espírito, é por conta dos anabatistas que nós estudamos. Aquelas pessoas que diziam ter novas revelações de Deus na época da Reforma. E quando ele diz, nem por tradições dos homens, é em relação aos católicos. Os católicos creem na continuidade dos dons hoje ainda. Tem também os grupos carismáticos que têm surgido. Aqui em Franca, o cenáculo ficou famoso. Só que o mais forte realmente é o próprio Papa. Lá eles têm uma expressão que quando o Papa fala ex cátedra, ou seja, quando ele dá uma declaração formal, isso tem a mesma validade do que a Bíblia diz. Então o Papa ele tem o dom, vamos dizer assim, de profecia, de dizer aquilo que é verdadeiro da parte de Deus. E isso, de forma alguma, era aceito aqui pelas nossas confissões. Confissão de fé batista, que nós lemos, que torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos em que Deus revelava a sua vontade ao seu povo. A declaração de Savoy, da Igreja Congregacional, isto torna indispensável a Escritura, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Então nós vemos aqui, gente, que esses homens aqui, durante todo esse tempo, eles criam que não havia mais revelações. Durante 1800 anos, a igreja não discutiu mais, praticamente, sobre dom de línguas, dom de profecias, essas curas, e apóstolos até uns 30 anos atrás, aí 40 no máximo. Então, não havia essa possibilidade, aquele tipo de coisa que ninguém pensava, que voltaria, que começaria de novo. Só que, em 1906, surge o movimento pentecostal. Então, aqui há pouco mais de 100 anos depois de nós. E eles dizem que Deus está reavivando todas essas coisas, trazendo para nós hoje. Então, o auge da ênfase sobre os dons foi aqui com o pentecostalismo. Durante 2000 anos de história da igreja, nós temos uma polêmica que começou há 100 anos atrás. Qual que é a chance disso aqui estar certo? Muito pequena. Muito pequena, pela Bíblia, na verdade, quase inexistente, mas olhando também para a história da igreja, pensar que Deus deixou aí 1900 anos a igreja perdida, sem esses dons, e agora está começando de novo, e agora depois desse longo tempo, Deus traz essas coisas à tona novamente, e isso causa escândalos, e isso causa vários problemas, é muito difícil. Nós temos aqui algumas figuras, esse homem aqui que começou tudo, Charles Fox Parham. Então, esse homem abriu lá um seminário, a gente vai falar dele, e ele foi o primeiro a estimular a fala das línguas estranhas. Esse homem, William Seymour, que deu uma grande ênfase no movimento da Rua Azusa, e essa mulher, Agnes Osman, que foi aluna do Parham, foi a primeira mulher a falar em línguas. Aqui nós temos o Benny Hinn, já bem conhecido de vocês, e aí algumas pessoas podem falar, mas esse não é um bom exemplo de pentecostal. O Benny Hinn, ele tem sido mais criticado hoje em dia, de poucos tempos para cá, de coisa aí de uns
10, 5 anos para cá, que ele tem sido criticado porque as coisas que ele fez foram ficando cada vez piores. Mas aqueles que são cristãos mais antigos, se você lembrar, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, aí, sobre Benihim, ninguém criticava esse homem. Esse homem aqui, ele era extremamente louvado, como alguém que tinha os dons do Espírito Santo. Eu lembro quando eu converti, ele ainda era muito bem visto no Brasil, e aí eu li o Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, o poder do sangue de Jesus, alguma coisa assim. E aí ele narrava ali curas milagrosas, coisas bem surpreendentes. E esse homem era visto como um grande exemplo de Deus trazendo os dons novamente. Hoje nós nem precisamos de algum versículo bíblico, é só olhar para a vida dele, a gente vê como o ministério dele se corrompeu, se tornou algo assombroso. Aqui, e onde o pentecostalismo entrou muito no Brasil, T.L. Osborne, pregando lá na Igreja da Graça. Então, se você lembrar, como eu via lá os programas do RR, curar enfermos e expulsar demônios, fazia propaganda do livro desse homem aqui, T.L. Osborne, bem parecido com o Benihim nas coisas que ele fazia. Na questão da música, como que isso entrou, o movimento pentecostal, os movimentos que realmente de música, que fizeram o pentecostalismo ficar forte. Primeiro, Vineyard. Então, essa banda ficou bastante conhecida nos Estados Unidos, no Brasil também. Então, é uma banda que veio junto aí com o pentecostalismo. Hillsong talvez o maior expoente aí de música, na música evangélica e no movimento pentecostal. No Brasil, o Diante do Trono, que hoje já não faz tanto sucesso mais, mas se você pegar aí há 10 anos atrás, era algo bem diferente, fazia muito sucesso, reunia muitas pessoas, e nós não queremos criticar aqui especificamente pessoas, mas mostrar que esses movimentos vieram com o pentecostalismo, mostrar a origem deles. Vamos falar então mais especificamente aqui do movimento pentecostal, o longo caminho até o pentecostalismo. E aqui a gente vai falar de alguns movimentos, seis movimentos que aconteceram durante toda a história da igreja, que os pentecostais dizem que eram movimentos que os influenciaram, movimentos onde Deus se manifestava um pouco, até ele vir com uma revelação mais plena no movimento pentecostal. Então, nós vamos passar por alguns e vermos aqui. O primeiro deles, montanismo. Isso aqui foi quase na época dos apóstolos, século II. Montano afirmava ser o porta-voz do Espírito Santo, que iria anunciar a volta de Cristo e a descida da Nova Jerusalém. Esse homem aqui foi uma heresia que surgiu lá nos primeiros séculos da igreja cristã, e o líder deles, Montano, ele dizia receber profecias e revelações diretas de Deus. E ele desprezava os escritos dos apóstolos. O movimento dele ficou conhecido como movimento da nova profecia, que deram o nome lá. E aí ele arrumou 2 discípulas, Priscila e Maximília. E essas mulheres profetizavam cada vez mais, terem revelações diretas de Deus, que eles iriam inaugurar e preparar o tempo da volta de Cristo, e que as profecias estavam com eles. Então nós temos aqui esse primeiro movimento. Desprezava a igreja, alegando ter uma autoridade vinda diretamente de Deus. E esse movimento foi combatido pelos pais da igreja e considerado como heresia. Então, os pais da igreja, eles se reuniram em concílio e eles analisaram tudo o que era dito, e esse movimento, em todo o tempo, ele foi considerado como algo herege. Eles ensinavam coisas que estavam bem diferentes da Bíblia. Algo interessante aqui, gente, para a gente perceber, às vezes as pessoas podem ver esses movimentos e falar: olha só como Deus tem se manifestado
no movimento montanista, nos anabatistas, pouco a pouco, até que ele vem e traz uma manifestação plena no nosso tempo, aqui em 1900, na Rua Azusa. Algumas pessoas podem ter essa tendência de pensar assim. Só que, em todos esses movimentos, nós vamos ver que eles estavam cheios de heresias por trás deles. Fora a questão de dons espirituais que aparecia em um ou outro, a maioria desses movimentos aqui tinham graves erros, negavam a Trindade, negavam que Jesus era Deus, negavam que o Espírito Santo existia, dizia que não havia Trindade, era só o Pai. E aí o Pai desce do céu na forma de Filho, morre na cruz, volta para o céu, desce na forma de Espírito Santo. Então, vários desses movimentos continham esses erros. O segundo deles aqui, durante um pouco período, no século XVI, antes aqui, século XII, na verdade, os místicos medievais. Então, na época da Igreja Católica, onde ainda não existia a Reforma Protestante, as pessoas não tinham a Bíblia, naquela época de mosteiros, que as pessoas viviam isoladas, viviam em cavernas, pessoas que não se casavam, viviam reclusas. Alguns movimentos começaram a surgir, os cátaros, beguerdos e beguinas, apocaliptismo de Joaquim de Fiore. Alguns movimentos surgiram que eles diziam terem visões sobrenaturais de Deus, visões sobrenaturais da Virgem Maria, se manifestando para eles, trazendo revelações, trazendo palavras para suas vidas. Então, teve isso também, isso 10 séculos depois dos montanistas. O terceiro movimento aqui, os anabatistas, esse aqui a gente estudou bem, falou bastante deles. Os anabatistas, século XVI, depois da Reforma. Esse foi aquele grupo que surgiu lá com Zwinglio, os reformadores radicais, que puseram fogo praticamente na cidade de Münster, na Alemanha. Então, esses homens que negavam a Trindade, negavam o pecado original, negavam várias coisas, dizia que o reino de Deus voltaria ali naquele momento com eles. Esses homens diziam que recebiam revelações diretas de Deus. Era um movimento cheio de heresias, como nós vimos, e foram pessoas bastante criticadas pelos reformadores. Foram chamadas aqui de entusiastas, libertinos, espiritualistas. Calvino chamava eles de fanáticos e Lutero chamava eles de schwärmers, ou tremedores, porque eles tinham experiências que ficavam tremendo as pessoas, essas coisas de êxtase. Então, houve esse movimento aí que dizia receber revelações fora da Bíblia, diretamente de Deus. Um quarto homem aqui, esse aqui vocês já devem ter ouvido falar, Charles Finney. Esse homem aqui, ele é antes do pentecostalismo, ele é de 1800, século XIX. Só que esse homem, ele é muito admirado pelos pentecostais. Ele é muito bem visto. Os pentecostais dizem que Charles Finney foi um momento em que Deus revelou a graça dele de uma forma mais abundante, revelou manifestações de conversões e avivamentos de uma forma mais abundante. Só para você ter uma ideia aqui, a conversão dele, ele diz assim sobre a conversão dele: um poderoso batismo do Espírito Santo, que como uma corrente elétrica, traspassando-me repetidamente, parecia vir de ondas de amor líquido. Então, esse homem diz que ele passou no escritório dele de advocacia, ele era um advogado, e ele trancou a porta do escritório um dia, e ele começou a orar, ele dispensou o cliente dele, e ele recebeu essa experiência aqui. Depois disso, ele foi para um mato e passou lá várias horas em oração. Foi a experiência dele de conversão. Nessa época aqui, Charles Finney, ele se recusou a estudar, a frequentar o seminário de Princeton. Então, ele entendia que Deus estava dando revelações para ele e que não seria necessário que ele estudasse a Bíblia, que ele fizesse um seminário, que ele tivesse um estudo de teologia para ser um pastor. Não.
Ele pensou que simplesmente por essas experiências dele, isso já era totalmente suficiente para que ele fosse um homem capaz de ensinar aos outros. Charles Finney, o cristianismo dele era baseado em experiências, então ele é muito estimado pelos pentecostais. Finney, ele dizia o seguinte: o que não importa muito você sentar, ter uma escola dominical, abrir a Bíblia e estudar. O que importa é que as pessoas experimentem isso. O que importa é que depois do culto as pessoas saiam com sentimentos lá em cima. O que importa é que depois de movimentos, reuniões de avivamento que ele fazia, as pessoas se sintam extremamente motivadas, entusiasmadas. E nessa época aqui começou várias dessas coisas, de pessoas caírem, de pessoas também terem esses êxtases emocionais. Charles Finney pregou muito sobre avivamento. Avivamento, soberania de Deus. Coloquei um tópico aqui. Por quê? Ele dizia o seguinte: o avivamento não é a vontade de Deus ocorrendo. Então você pensa, se Deus quiser trazer um avivamento, Deus traz. Finney, ele não aceitava isso. Ele dizia o seguinte: um avivamento, na verdade, não depende de Deus, depende de nós aplicarmos as técnicas corretas. E aí Finney, ele tem várias técnicas de indução emocional, para fazerem as pessoas se sentirem mais frágeis emocionalmente, para serem despertadas para algum tipo de êxtase. Então ele dizia que os avivamentos não dependiam da soberania nem da vontade de Deus, mas que os avivamentos dependiam de empregar corretamente algumas técnicas. Não é isso que vem acontecendo nos nossos tempos também? Técnicas de avivamento. Não é isso que acontecia com alguns de vocês já devem ter participado, aqueles retiros de cura emocional, que você faz uma regressão psicológica, vai perdoando as pessoas antes de você passa 3 dias confinado lá, durante esses 3 dias você não pode conversar com ninguém. Então, existe muito isso. Técnicas de indução emocional, e era o que ele dizia, um avivamento é isso, são técnicas que você emprega e de repente isso vai se alastrar e vai surgir um avivamento. E isso foi abraçado pelos pentecostais depois, porque o movimento da Rua Azusa e alguns supostos avivamentos que aconteceram ali foram emprego de técnicas, simplesmente técnicas. Depois aqui, Charles Finney, eu disse para vocês que esses movimentos são marcados por heresias. Ele diz aqui que o sacrifício de Cristo não foi pelo pecado humano. Não dá tempo de aprofundar muito bem isso, mas na teologia sistemática dele, ele diz o seguinte: Jesus não morreu pelo pecado de ninguém aqui. Jesus não morreu para perdoar pecado de cristão nenhum. Isso aí Deus, ele vai perdoar de alguma forma, se você pediu perdão, mas se amanhã ou depois você peca, pronto, você está desligado da comunhão de Deus de novo. Não é possível que você seja ao mesmo tempo uma pessoa santa e um pecador. Não tem jeito. Charles Finney, ele era advogado, e ele dizia, ou você está culpado, se você peca você está culpado, ou você é totalmente santo. Então ele dizia o seguinte: Jesus, ele morreu. Qual foi o motivo da morte de Jesus? Ele morreu para nos dar um bom exemplo. Veja como isso se parece com o Espiritismo de hoje. Jesus, ele morreu para mostrar como nós devemos viver. Ele morreu para dar um bom exemplo das práticas, das obras que nós devemos ter. Mas se uma pessoa peca e daqui 2 segundos Jesus volta, essa pessoa vai para o inferno. Não tem esperança para ela. Se não deu tempo dela arrepender, está perdida. Então, Charles Finney ensina isso bem claramente. Por último, desprezo pela tradição cristã. Tudo isso aqui que nós estudamos, irmãos, os puritanos, os reformadores, Charles Finney praticamente pega o papel, amassa e joga fora. Ele diz, olha, o que importa é como Deus fala conosco hoje. O que importa é as revelações que nós temos de Deus. O que aconteceu no passado, isso não interessa. O que outras pessoas pensaram antes de mim, isso não interessa. O que a história da igreja, o que outras pessoas interpretaram da Bíblia, isso não tem valor nenhum.
E ele chega até o ponto de dizer que a confissão de Westminster, que surgiu dos puritanos, era como um papa de papel. E ele dizia assim: os católicos têm um papa vivo e vocês têm um papa morto, que é esse papa de papel que vocês carregam, as confissões de fé. Então ele falava, é melhor ter um papa vivo dos católicos do que um morto, igual o de vocês. Então, para ver como era o caráter desse homem aqui, como esse homem, ele desprezava tudo que era bom, santo, tudo aquilo que Deus construiu na história, ele vai, joga tudo no fogo, praticamente diz que as coisas estão começando com ele. A respeito de Charles Finney, eu quero ler aqui rapidamente para vocês um comentário de 2 livros a respeito dele. Diz assim: ao estudar a fundo a teologia de Charles Finney, nós percebemos que Deus não é soberano, o homem não é pecador por natureza, a expiação não é o verdadeiro pagamento pelo pecado, o novo nascimento é simplesmente o efeito de técnicas bem-sucedidas, e o reavivamento é um resultado natural de campanhas inteligentes. Além disso, na prática, podemos contemplar que as influências de Finney foram negativas por onde atuou. Embora o movimento pentecostal considere muito este homem, podemos dizer que ele apenas deixou um legado e ensinos que não deveriam ter sido aproveitados pelo cristianismo verdadeiro. Então, eu não poderia pegar tudo aqui a respeito de Finney, mas ele fazia muitas campanhas nos Estados Unidos, campanhas de avivamento, como o Benny Hinn, por exemplo. Então você vai, junta pessoas ali e eram feitas campanhas de avivamento. E as pessoas ficavam no êxtase, numa euforia, ele saía e ia para outro local e fazia novas campanhas de avivamento. No final do ministério dele, quando ele já estava mais velho, um dos cooperadores dele escreveu para ele: Charles, é muito triste o que aconteceu no nosso ministério. Nós passamos por todos esses locais, as pessoas recebiam de muito bom grado aquelas experiências, mas hoje, quando nós visitamos, nós vemos que as igrejas fecharam, que as igrejas não existem mais, ou senão as pessoas estão todas desviadas. Charles Finney deixou um legado gigante nos Estados Unidos de coisas ruins. Se você visitar os locais por onde ele passou, você vai ver que são os locais mais mundanos e profanos hoje em dia, onde o pecado mais se alastrou entre as pessoas, onde as pessoas mais abandonaram o cristianismo. Esse homem aqui, ele provocou um mal danado para a igreja, gente. Tem um livro, vocês podem baixar na internet, que vai falar sobre os males que aconteceu no ministério de Charles Finney, é de um autor que chama Michael Horton, O Legado de Charles Finney, e tem um outro livro do John MacArthur, Com Vergonha do Evangelho, e ele tem lá um apêndice no final do livro sobre quais foram os resultados das experiências de Finney. No final da vida dele, ele ficou triste com tudo isso, e aí ele parou de fazer as campanhas de avivamento, e ele ficou recluso em um seminário, virou diretor de uma faculdade, e a vida dele terminou mais ou menos por aí. Então, nós vemos aqui que não foi um bom exemplo, não é um bom exemplo de homem que nós devemos admirar. E se você pegar qualquer livro desses novos movimentos, neopentecostais, pentecostais, você vai ver uma ênfase no que esse homem fez, na vida dele. E assim também a nossa experiência mostra aqui, já terminando a aula, que acontece assim com muitas pessoas. Elas vão até uma igreja, passam por experiências de sentimentos, e o tempo vai passando, é prometido às vezes curas para essas pessoas, são prometidas dom de línguas para essas pessoas, profecias, e o tempo passa e elas não são curadas, e essas pessoas não conseguem alcançar
que elas almejavam, e elas se tornam mais endurecidas ainda para o Evangelho. Elas abandonam a fé, abandonam a Cristo, não nasceram de novo ainda, não foram verdadeiramente batizadas, e agora essas pessoas estão mais duras do que nunca para o Evangelho, como um resultado de algo mal feito, de ensinos errados. Então, quando nós falamos sobre dons, quando nós falamos sobre esses acontecimentos, não é algo só para mera discussão, para mero entretenimento. É algo, irmãos, que pode realmente afetar a vida de muitos. É algo que pode endurecer as pessoas mais do que promover bem para elas. Então, nós vamos parar mais ou menos por aqui, porque senão a gente vai perder um pouco a continuidade. Mas só para vocês saberem aqui, os próximos movimentos, a gente vai falar do metodismo de John Wesley, e aqui John Wesley é um homem de Deus, é uma exceção aqui nesse meio. Depois Edward Irving, aí a gente vai falar do pentecostalismo, da história deles, as polêmicas, como ocorreu. E aí a gente vai entrar numa parte mais de analisar os dons em si, como os pentecostais creem. Olha aqui, ó, só para você ter uma ideia, eu peguei na minha Bíblia de Estudo Pentecostal lá, ó, o autor fala assim: nesses 10 anos, ao escrever as notas e estudos dessa Bíblia, estou cada vez mais convicto de que o Espírito Santo não está limitado às páginas das Escrituras. Pode abrir sua Bíblia Pentecostal, está escrito lá, ó, no prefácio. E que ele deseja operar hoje como nos tempos bíblicos. O Espírito de Deus deseja operar na igreja através dela, do mesmo modo que operou no ministério terreno de Jesus e que continuou a operar na igreja apostólica do século I. Será, gente? Será que Deus deseja fazer as mesmas coisas que ele fez com os apóstolos? Eu não vi nenhum morto ressuscitar. A gente sempre conhece alguém que ouviu falar de um conhecido que viu, mas a gente mesmo nunca viu um morto ressuscitar. Não que Deus não possa fazer isso, mas não é como na época, não é como Pedro, que ele chega e fala, levanta, e levanta. Fala para o coxo, toma a tua cama e anda, e vai. Não tem isso mais. Deus pode operar curas, mas não está em um indivíduo. Não é como os apóstolos. Você não vê os apóstolos orando e o negócio não acontecendo. Sempre que eles oravam, dava certo. Sempre que eles pediam por um milagre, o milagre acontecia. Sempre que eles escreviam, era a palavra inspirada de Deus. A gente não vê isso hoje como ele diz aqui. Então a gente vai ver o que não é o cessacionismo, né? Algumas coisas que as pessoas pensam e não são verdades. O que é realmente o cessacionismo, os dons cessaram. O dom de profecia, nós vamos ver o que é o dom de profecia. O dom de línguas também. O dom de cura. São esses 3 principais. E a gente vai ver um movimento que tem surgido dentro das igrejas conservadoras, do continuismo, pessoas dizendo que esses dons continuam hoje, mesmo dentro de boas igrejas, tem surgido um movimento assim. Então, algumas figuras aqui que defendem isso, e vamos falar sobre o continuismo e tudo isso aí. Então é isso, irmãos. Venham na próxima aula também, a gente vai ter bastante coisa para falar. E peguem as dúvidas de vocês, anotem, passem para mim. Pode deixar lá no fundo com a Jéssica, se quiserem também anotado. Nós vamos esclarecer essas dúvidas. E depois da segunda aula, eu vou deixar disponível lá o arquivo para quem quiser. Então é isso, nós estamos encerrados. Bom domingo para vocês e até o culto à noite.